queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 7ª aula da Epístola aos Gálatas, que nós intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. O assunto da unidade 2 está falando que a mensagem de Paulo veio de Deus. Nos versículos finais do capítulo 2, que nós iremos estudar hoje, vamos falar da união com Cristo, que está em Gálatas, capítulo 2, do verso 19 ao verso 21. Veremos que pela união com Cristo, os cristãos morreram para a lei, morreram para o pecado e agora vivem para Deus. Se o cristão não vive mais e Cristo vive nele, ele não vai viver pecando, porque quem vive nele é o Filho de Deus. Vamos estudar a extraordinária doutrina bíblica, a nossa união mística com Cristo Jesus. Essa união é a base da vida cristã, de nossa salvação e de tudo que Deus nos concede. Não recebemos nada que não seja mediante Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus Pai e os homens. É por meio de Jesus que nós somos abençoados. Nós somos escolhidos, nós somos predestinados, nós somos justificados, adotados e perdoados em Cristo. Também morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Somos glorificados com Cristo e vivemos neste mundo em Cristo e com Cristo. Este é o assunto do nosso encontro de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que perderam alguma aula que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E ainda quero pedir aos irmãos que participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E vamos agora clamar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos ilumine nesse estudo tão importante, que precisamos conhecer e entender a nossa união com Cristo e principalmente viver essa doutrina, para que possamos ter paz, essa paz que excede todo entendimento, e poder vencer o pecado e a plenitude que as bênçãos de Deus decorrentes dessa união podem nos fornecer. Que se assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nossa união com Cristo. Vamos ler Gálatas capítulo 2, do verso 19 ao verso 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a glória de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos analisar esses versos. No Gálatas, capítulo 2, do verso 19 ao verso 21, fala da doutrina da união com Cristo. A definição dessa doutrina, na Bíblia, a igreja é representada como um corpo humano e Cristo é a cabeça desse corpo. A necessidade da união surgiu da maneira pela qual nos tornamos pecadores. Adão, representante da raça humana, pecou. Assim nascemos neste mundo culpados e corrompidos. Cristo, o segundo Adão, representou o povo de Deus. Assumiu a forma humana, habitou entre nós e cumpriu integralmente a lei de Deus em plena obediência. Nos redimiu. Segundo as Escrituras, quando Deus, antes da fundação do mundo, elaborou o plano de salvação de seu povo, ele decretou que essa salvação seria feita mediante o cabeça de seu povo, alguém que viesse ao mundo representando este povo e que sofresse o castigo merecido por todos os que o compõem, para assim os redimir. Eles, então, seriam levados à glória, seriam glorificados mediante a união com ele. Deus, desde a eternidade, planejou que a salvação fosse assim. Cristo é o mediador dessa aliança. No conceito de união exposto na Bíblia, a igreja é representada como um corpo humano,
e Cristo é o cabeça desse corpo. Tanto a igreja como um todo, quanto os cristãos individualmente, estão ligados ao Senhor glorificado. Essa é a realidade que Deus determinou. Unidos a Cristo não quer dizer que nos tornamos exatamente iguais a Deus, de forma divina como Ele é, e que todos os atributos de Cristo agora são transferidos para nós. Não é bem assim. Enquanto estivermos neste mundo, seremos pecadores, humanos fracos e vulneráveis, e certamente vamos morrer caso Cristo não volte antes. Então, por que é necessário que Deus nos unisse a um Salvador, a um representante? A necessidade surgiu em razão pela maneira que nos tornamos pecadores. No Éden, Deus criou Adão e a sua mulher Eva. Ele não criou a humanidade de uma só vez, como fez com os anjos, que criou uma quantidade exata e definida de anjos. Desse casal é que posteriormente viria toda a raça humana. Então o Adão é representante dessa raça humana. E pelo fato dele ser o nosso representante, a história dele é a nossa história. Os atos de Adão repercutiram também na nossa vida, porque nós somos a descendência de Adão. Assim, já nascemos neste mundo culpados e corrompidos. Um homem, o representante da raça humana, desobedeceu a Deus e, por isso, precipitou toda a raça humana no pecado, no desespero, na dor, na miséria e na morte física e eterna. E qual o caminho de Deus para a solução do problema? Ele enviou na terra o segundo Adão, o último Adão, alguém que, na semelhança do primeiro Adão, que é representante do povo de Deus, mas não de toda a humanidade, ele fez uma aliança com ele. Deus fez um pacto, submetendo a um teste. Ele teria que assumir a forma humana, habitar entre os homens, cumprir integralmente a lei de Deus em plena obediência. Assim, tudo aquilo que acontecesse com Cristo aconteceria também com a sua descendência. Então, ele foi perfeito, cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A história de Cristo agora é a nossa história. Assim, quando nascemos de novo, em nossa conversão, recebemos a herança do último Adão, que é Cristo. Agora estamos unidos ao segundo Adão, da mesma forma que a humanidade estava unida com o primeiro Adão. Então, no primeiro Adão, unidos no pecado e na morte. No segundo Adão, unidos no perdão e vida. A grande pergunta é: em quem você está unido? Ao primeiro Adão, receberá a herança dele: morte, destruição, miséria e sofrimento. Mas, se pela fé, unido a Cristo, o último Adão, você fará parte de uma nova humanidade, uma nova raça, que será glorificada e transformada quando o Redentor voltar. Não sofrerá o juízo de Deus, mas receberá a vida eterna por causa dos méritos de Jesus, o nosso cabeça, o nosso mediador. Essa é a razão da necessidade da união com Cristo. Solucionar o nosso problema na raiz. E como funciona essa união? Vamos ver. Como funciona essa união? A união com Cristo trata-se de uma união mística. O poder do pecado é interrompido na vida, porque morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos com Ele, tornando possível a nova vida no Espírito, com todas as limitações, fraquezas e tentações humanas. Vida com dependência total a Cristo. Os efeitos dessa união se experimentam por meio de mudanças de atitude. Morremos para a lei, vivemos para Deus e vivemos um amor especial. Essa união mística e espiritual, Deus nos considera em Cristo, nos une ao seu Filho e trata conosco em seu Filho Jesus. Não é algo que alguém possa obter por si mesmo. É algo que Deus faz. É um ato de Deus que nos une ao seu Filho e esse ato tem os seus efeitos. Somos crucificados espiritualmente e representativamente em Cristo. Deus nos incluiu na morte de Cristo quando ele foi crucificado. E Deus nos inclui na ressurreição de Cristo. A união com Cristo nos é aplicada quando nascemos de novo pela fé, quando somos regenerados e transformados, feitos novas criaturas pela ação do Espírito Santo. Então, como se vive na prática essa união? E quais os efeitos na vida do cristão? Bom,
A primeira coisa é que nós somos mortos para a lei. A morte da lei faz parte da nossa vida. A lei nos condena por não sermos capazes de cumpri-la, porque revela o santo padrão de Deus que exige obediência perfeita. Mas Jesus a cumpriu por nós. Por isso estamos mortos para ela. Isso não significa que não devemos segui-la como forma de gratidão, mas a ideia principal é que não mais estamos debaixo da condenação da lei. Com Cristo estamos mortos para a lei. E como a lei só pode condenar os vivos, ela não nos alcança mais. É isso que faz com que vivamos sem culpa da condenação eterna. O fato de estarmos mortos para a lei tem uma outra consequência. Estamos mortos também para o pecado. O pecado não pode mais nos dominar, porque a força do pecado é a lei. Ela tem o poder de provocar o pecado. A lei incita o pecado. Mas se estamos mortos para a lei, o pecado perde o seu aguilhão, perde o seu domínio e podemos vencê-lo. Essa consequência provoca outra consequência. Vencemos também a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se estamos mortos para a lei e mortos para o pecado, estamos também mortos para a morte. Quando Jesus morreu, venceu a morte, matou a morte. Por isso, quem está em Cristo não sofrerá a morte eterna. Pode até ter a morte física, mas um dia será ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou e viverá eternamente com ele. Amém, glória a Deus por isso. O segundo efeito da nossa união com Cristo é que passamos a viver para Deus. A nossa união com Cristo implica não só estarmos mortos para a lei, para o pecado e para a morte, mas também agora vivemos com um objetivo diferente. Vivemos para Deus. Vivemos para que a glória de Deus, a sua vontade, a sua satisfação e o seu deleite seja cumprido em nós. O cristão vive para Deus. Não vive mais para si mesmo, nem por causa dos outros. Deus é o nosso deleite. O nosso alvo é agradá-lo, e quando a nossa fraqueza carnal nos faz cair em pecado, nós entristecemos, mas sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos justificar e nos purificar, quer dizer, de toda a injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, no verso 9. Graciosa é a graça de Deus em nossas vidas por isso. Amém? E o terceiro efeito da união com Cristo é que Cristo vive em nós. Esse efeito não é algo que possamos sentir, que provoque arrepios, suor, tremedeira ou visões ou algo parecido. A presença de Cristo em cada um de nós revela-se em viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, amar o Pai como Cristo amou, dedicar-se a fazer a vontade de Deus como Cristo se dedicou. É com base na consciência de uma união com Cristo é que podemos enfrentar o pecado, enfrentar Satanás, o mundo e até mesmo a morte. Temos a certeza que, como ele venceu, nós também venceremos. Aleluia, glória a Deus por isso. E o quarto e último efeito da união com Cristo está no amor especial. O amor especial de Cristo fez com que voluntariamente ele se entregasse por nós para nos salvar. Jamais experimentaremos um amor tão grande assim. Renunciou a si mesmo por amor a nós. E se nós não cultivarmos essa atitude de renúncia de nós mesmos, jamais experimentaremos o amor especial de Cristo, que significa ter Cristo vivendo plenamente em nós. Para que possamos experimentar a plenitude da vida de Cristo em nós, precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, para que a vontade de Deus se faça em nós, para que o amor de Deus possa fluir em nós como testemunhas vivas. A nossa decisão de renunciar o eu é o caminho na prática para que possamos experimentar o amor e todo o poder decorrente dessa união. E por fim, mais uma vez Paulo menciona, se a justiça é mediante o cumprimento da lei, a morte de Cristo foi em vão. Paulo enfatiza
que a lei não proporciona justificação devido à incapacidade do homem de cumprir a lei, porque possui um coração corrompido, um coração imoral, uma mente contaminada pelo pecado, impossibilitando o perfeito cumprimento da lei para a justificação. Mais uma vez, Paulo fala isso, porque nós temos que ter essa consciência de que não podemos e não conseguimos cumprir a lei. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos versículos de hoje e vamos passar às nossas considerações finais. Podemos tirar 4 lições práticas deste texto. Primeira, a dinâmica da santificação e o poder sobre o pecado não provém de nossa força de vontade, e sim de nossa união com Cristo. A segunda lição é que travamos uma luta constante contra os nossos hábitos pecaminosos, nosso temperamento, nossa língua e nossa personalidade. E enquanto estivermos neste mundo, o caminho para vencer o pecado que habita em nós é a nossa união com Cristo. Se renunciarmos a nós mesmos e deixarmos que Ele viva e manifeste sua vida em nós, seremos vitoriosos. Terceira lição. Para quem está abatido, oprimido e desanimado, se encha de alegria e de confiança. Pense nisso. A nossa união com Cristo representa a união com o Salvador, o homem mais poderoso do mundo, Senhor de todas as coisas, aquele que guia a história e em todas as circunstâncias, de maneira que nada que aconteça a você que não seja da vontade dele. Cristo amou você, entregou-se por você e vive por você. Quarta lição: não devemos temer a morte. Não temos controle sobre as circunstâncias, mas podemos ter certeza disso. Se pertencemos ao Senhor Jesus e estamos unidos a Ele, morreremos na esperança e na certeza gloriosa da ressurreição. A morte não é o fim, assim como não foi para Cristo. Haveremos de viver com Ele e para Ele por todo sempre. Os efeitos da nossa união com Cristo é que morremos para a lei, vivemos para Deus, Cristo vive em nós e vivemos um amor especial e específico. Se não cultivarmos uma atitude de renúncia de nós mesmos, jamais experimentaremos o que significa ter Cristo em nós. Seremos salvos pela graça, mas não saberemos na prática o que de fato significa experimentar da plenitude da vida de Cristo. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar nessa aula maravilhosa e tão significante para nós. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, ajuda-nos, ó Pai, a entender essa essência dessa união com Cristo, para que possamos desfrutar da plenitude daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, para que a nossa vida seja uma vida significativa, uma vida cheia de testemunhos do Senhor, cheio de bênção, que nós possamos ser abençoados e abençoadores a partir dessa união completa com Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse entendimento e a viver essa graça para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E assim nós nos despedimos, agradecendo a vocês por estarem conosco, mais uma aula de Gálatas, que eu reconheço mais uma vez o favor de Deus de nos dar essa liberdade e a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Então, queridos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.